Olá, família! Mais um dia estando juntos, mais um dia no qual podemos orar, nos apresentar diante do Senhor e entender os propósitos maravilhosos que Ele tem conosco. Estudar o livro de Tiago tem sido uma experiência muito boa, porque os ensinamentos são tão claros que podemos praticá-los cada dia, cada momento, e não somente para nós, sino a vida comunitária e a vida da igreja. E é por isso que estamos estudando já no capítulo 5 e ontem falamos a respeito de uma igreja que canta, uma igreja que louva, uma igreja que exalta o Deus, e é tão importante fazer isso. Mas hoje vamos falar de uma igreja que sara, a igreja que sarava, no Antigo Testamento, ali no livro de Tiago. Para basear o estudo de hoje, vamos ir a dois versículos que estão no versículo 14 e versículo 15 do capítulo 5 de Tiago. Então vamos ler, eu vou ler para vocês o que diz a palavra de Deus. Diz assim: E se algum de vós está enfermo, que chame aos presbíteros da igreja, para que orem por ele, ungindo-o com azeite, em nome do nosso Senhor. Porque a oração de fé salvará o enfermo, e o nosso Senhor o levantará. E se tiver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. O fator, a igreja ora, a igreja sara. Em que sentido a igreja sara? Não como comunidade sarando, não. Deus sara no meio da igreja. Deus sara no meio do convívio e no dia a dia na igreja, através dos dons espirituais que Deus traz, que Deus dá aos seus filhos, digamos, que participam na igreja. Mas vejamos algumas coisas interessantes dentro deste capítulo, e desse capítulo 5 e versículos 14 e 15, porque fala claramente, se algum de vós está enfermo, e que tem que ver a enfermidade com o azeite que se impõe ou com a oração que faz o presbítero da igreja que orava por ele. Muito bem, uma característica notável da igreja primitiva precisamente era que era uma igreja sanadora. Em que sentido? Foi herdado da tradição judaica estar sempre orando pelos doentes, pelos enfermos. A pessoa ia primeiro ao rabino antes do que ao médico. E isso era claro na cultura judeia antes, né? O rabino ungia ele com azeite e depois enviava ao médico, sim? Agora, quando nós vemos a história da igreja, temos vários personagens que vamos falar hoje. O primeiro é Justino Mártir. E por que vou citar estas pessoas? Porque isso tem que ver com o contexto do Novo Testamento, de uma igreja que orava e pedia a Deus pela sanidade, e os presbíteros, as lideranças, os pastores iam orar pelas pessoas. E vamos ver por que estas pessoas são tão importantes. Primeiro, porque é necessário compreender que nesse contexto histórico vemos que não somente a Bíblia no livro de Tiago nos fala, sino os primeiros homens depois dos discípulos que escreviam a respeito das experiências na igreja e esse convívio de amor, de união e de sanidade que se dava. Então, vamos ver. Justino Mártir escrevia que os cristãos curavam inumeráveis endemoniados e que muitos exorcistas não podiam fazer, que eram incapazes de curar. Ireneu, outro pai da igreja, dos primeiros homens, escrevendo já no segundo século, ele conta que os enfermos se curavam pela imposição das mãos.
Veja como Jesus curava com a imposição das mãos, e vemos que os discípulos também faziam isto. Agora, podemos ver a Tertuliano, outro homem da antiguidade, que escreve que no século III, mais ou menos, diz que o imperador romano Alejandro Severo foi sarado mediante a unção que administrou um cristão chamado Torpácio, e que por gratidão a este homem, sempre lhe teve ali como hóspede no palácio até o dia da sua morte. Veja impressionante como a sanidade no coração chega à vida de uma pessoa. Há certas linhas teológicas que ensinam que a sanidade e os dons espirituais eram para o tempo em Jesus, mas não agora. E eu me pergunto como pessoas na história do cristianismo, que não necessariamente estão escritos na Bíblia, eles manifestavam a sanidade e a oração por sanidade que se dá. Então, é muito claro entender que Deus quer que nós oremos pelos enfermos, que nós oremos para que tenham sanidade e que se unja com azeite ou com óleo, pois, para poder acreditar. O óleo tem um significado muito claro, e a presença do Espírito Santo, porque o óleo lubrifica, porque o óleo refrigera. E isto é importante porque é o Espírito Santo quem faz a obra, mas a fé de eu pôr um algodão com óleo na frente ou no lugar onde está doente, seja os ombros, braços, pés, seja onde seja, a fé que envolve isto leva a pessoa a ter essa sanidade que vem da mão de Deus. Vemos também outro, que um dos primeiros livros de ordem eclesiástico são os cânones de Hipólito. História. Estou falando de história, envolvendo um pouquinho aqui com o que diz a palavra de Deus, para que marquemos algo muito claro em nossa igreja, como igreja de Cristo, e é a oração por sanidade. A finais do século II e os princípios do terceiro, e se estabelece que o dom de sanidade deveriam ter quem vai se ordenar como presbíteros ou anciãos, e depois que, digamos, que se faça uma investigação para se assegurar que realmente possui esse dom e que procede de Deus. Então veja interessante que estes homens eram nomeados como presbíteros ou anciãos baseados num dom de sanidade, porque a igreja necessita sanidade, e não somente a sanidade espiritual que foi dada por Cristo já, não somente a sanidade na alma que se dá quando eu baseio minha vida na palavra de Deus, senão também física, porque Deus é um Deus sobrenatural e Deus faz um tratamento de amor na vida da pessoa. Mas vemos, por exemplo, também que as cartas clementinas foram outras cartas que determinavam os deveres dos diáconos. Então, qual era a função dos diáconos? Os diáconos tinham que ser como os olhos do bispo, porque eles estavam sempre buscando enfermos na carne, e eles levavam até o grupo principal da igreja para ser visitados e suprir suas necessidades. Então veja que a função da igreja tem que ver com suprir necessidades e ajudar em processos nos quais as pessoas têm doenças, têm necessidades e se pode ajudar. Vemos na primeira carta de Clemente que a oração da igreja era: sara os doentes, levanta os débeis, anima os desalentados. Como também um código muito antigo escrito fala que pelo menos cada congregação deveria ter uma viúva que cuidasse das pessoas doentes, das mulheres enfermas ou das enfermas. Sim. A igreja então usou a unção regularmente durante os séculos como um meio para sarar os enfermos. E isto é muito importante notá-lo. ¿Por quê? Porque a unção se aplicava imediatamente à pessoa que estava doente, não antes de morrer,
Não, se ungia, se colocava azeite para buscar a sanidade, não no momento, já quando está agonizando, né? Já quando está terminando sua vida, sino que nos inícios da igreja, e o Tiago me fala claramente que se eu estou enfermo, se alguém está enfermo, então chame os presbíteros da igreja para que orem por ele, ungindo-o com azeite, em nome do nosso Senhor, porque é o Senhor quem sara, e disse, porque a oração de fé salvará o enfermo e o nosso Senhor o levantará. Isso é fé. Devemos envolver a fé. E por isso é que quando oramos, e oramos por sanidade, entendemos que é Deus quem faz, mas envolve a fé do Filho de Deus, que acredita e, obviamente, abre seu coração ao Senhor. Vejamos que o evangelho social não é um apêndice do cristianismo, sino parte integrante da fé e da prática cristã. Eu pergunto, você está enfermo? Você está enferma? Por que não orar? Talvez, neste momento, você poderia parar o vídeo, ir por óleo ou azeite, e vamos fazer uma oração em fé. Eu creio na fé. E eu creio que não importa o momento no qual eu estou gravando este vídeo, o Espírito Santo pode se mover em você agora que você está assistindo. Horas depois, dias depois, meses depois, não importa. O Espírito Santo é soberano e não há tempo para o Espírito Santo, porque ele é eterno. E a eternidade não tem passado, presente nem futuro. Se você acredita que Deus pode sarar sua vida, que Deus pode atuar nesse mioma que você tem, ou que Deus pode trazer sanidade ali nos pulmões, que Deus pode trazer sanidade na garganta ou no pescoço, que Deus pode trazer sanidade aos seus olhos, ao seu sistema digestivo, a seus ossos, vai por azeite, um algodãozinho, molhe ele com azeite e vamos orar. Então, para o vídeo e retornamos num momentinho, quando você tenha esse óleo na mão. Muito bem, agora que você parou, e agora vamos continuar e tem o azeite na mão, vamos orar. Porque eu creio que Deus é soberano para fazer. Porque isto é uma promessa de Deus, que os filhos de Deus viveram. E Jesus deu a ordem aos seus discípulos, aos seus 12 discípulos, quando enviou eles para sarar os enfermos, para tirar os demônios dos endemoninhados, para curar toda doença. E depois enviou 70. E a mesma instrução deu Jesus. Então isso quer dizer que Deus quer sua sanidade. Deus quer sua saúde, mas não baseada somente no antropológico, pensando no homem, não. Porque Deus quer sarar seu coração. Mas antes de sarar seu físico, Ele quer tocar sua alma. Vamos orar. Eu convido que você faça um convite para Cristo e fale para Ele que você quer e pede que Ele more no interior da sua vida, no seu coração. A palavra de Deus é muito clara quando João diz que quem tem ao Filho tem a vida e quem não tem ao Filho não tem a vida. Precisamos, Senhor, que você faça morada em nós e que você seja nosso Senhor e nosso Deus. Ore a Deus desse jeito, humilhado diante do Senhor, humilhado diante da sua presença, pedindo a restauração, pedindo a sanidade. Deus quer sarar, Deus quer limpar, Deus quer fazer uma pessoa nova. Entregue seu coração, sua vida, sua alma, todo o seu ser a Deus. Agora eu oro em nome de Jesus e eu levanto minhas mãos em fé, porque eu sei que o Espírito Santo se derrama hoje. Eu sei que o Espírito Santo ministra hoje. Eu sei que o Espírito Santo atua hoje. E isto não é para a glória de homens, isto não é para a glória humana, isto é para a glória de Cristo.
porque Ele é soberano e eterno, e Ele faz como Ele quer, não como nós desejamos. Mas oramos sim em fé. Ponha ali o algodão com óleo na parte do seu corpo onde está a doença. Ore a Deus e declare com sua voz, fale em nome de Jesus, que a sanidade do Espírito Santo seja aplicada em mim hoje, agora. Em nome de Jesus, declaro pela palavra de Deus sanidade na vida que tem fé, na pessoa que tem fé. Eu oro em nome de Jesus, pelo braço direito, em nome de Jesus, pelo músculo do braço que está doente. Eu oro em nome de Jesus, para que seja o mesmo Senhor trazendo sanidade e medicina, limpeza. Espírito Santo, eu oro pelo sangue de uma mulher que está contaminado. 41 anos, Senhor. Em nome de Jesus, Espírito Santo, limpa o sangue pelo nome de Jesus. Em nome de Jesus eu oro. Eu oro, Espírito Santo, coloque ali o algodão no pescoço. Espírito Santo, a vértebra L3, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Agora sara essa vértebra, Senhor, em nome de Cristo. Faz um milagre. Na área lumbar, Senhor, L3, Senhor, toca agora. Limpa agora, Senhor, em nome de Cristo Jesus. Toda doença, Senhor, nas costas, seja tirada pela obra de Cristo, pelo poder de Cristo. Agora, Espírito Santo de Deus, ministra, Senhor, para que o cérebro, Senhor, para que essa veia, Senhor, se feche. Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, que não há mais coágulo no cérebro, Senhor, e se gere sanidade e medicina, Pai. Senhor, aos teus filhos que me ouvem hoje, Senhor, que seja a tua misericórdia e teu amor. Toma os ossos por misericórdia, Senhor. Agora declaro sanidade, Senhor, ó Deus, sobre a artrite, Senhor, em nome de Cristo. Declaro sanidade agora, Senhor, sobre os ossos, bendito Deus. A osteoporose, Senhor, em nome de Jesus. Você, Senhor, torna o osso, Senhor, forte. Torna o osso, Senhor, mais sólido em nome de Cristo. Mas é você quem faz, Senhor. Eu oro em Cristo Jesus. Eu peço sanidade, eu peço milagre, eu peço que você seja tocando, fazendo em nome de Cristo Jesus. Senhor, escuta, ouve a oração, produto da fé que as pessoas têm tido hoje em tomar esse azeite e em orar, Senhor, para a sanidade. Porque a igreja, Senhor, é uma igreja que quer ver um crescimento, uma formação e uma bênção na vida de cada pessoa. Começando desde o espiritual, a alma e o corpo, Senhor. Damos louvor, exaltação, honra e glória em Cristo Jesus, Senhor nosso, e no poder do Espírito Santo. Amém. Muito bem. Maravilhoso orar acreditando que Deus pode fazer. Ficamos então com a expectativa dos seus testemunhos, porque eu sei que Deus fez. Eu sei que Deus sarou. Então conte o testemunho, escreva no canal e se comunique comigo, claro que sim, contando os testemunhos de tudo o que Deus tem feito. Compartilhe o vídeo para outra pessoa. Muitos estão necessitando da paz, muitos necessitam da restauração e você não pode ficar sozinho com ele, não? Se inscreva no canal para receber, obviamente, o estudo bíblico que estamos tendo cada dia. Um grande abraço para todos. Deus abençoe rica e abundantemente. Até mais.